todos bem-vindos ao nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e peço licença para iniciar a construção do saber integrativo deste momento, que vai tratar de como o que entende o integrativo acerca sobre as definições, os conceitos e os paradigmas que nós vamos dialogar, refletir e compreender nesse vídeo, neste dia. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, brasileira de nascimento, cidadã do mundo, atualmente residente em Portugal, e sou psicóloga integrativa há mais de 15 anos, epistemóloga, educadora, trabalho no ensino da formação em psicologia e terapia integrativa para profissionais de saúde, clinico em psicoterapia clínica integrativa há mais de 15 anos e tenho a minha formação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Rural do Rio de Janeiro, na parte da psicologia, em mestrado, doutoramento. Também tenho formação em administração no Brasil e também aqui em Portugal tenho a minha formação em licenciatura, em doutoramento pela Universidade do Minho e tenho aqui também uma investigação científica dentro da Universidade de Trás-os-Montes e Douro. Enfim, estou aqui para juntos construirmos o saber integrativo no nosso canal Multiversos Integrativos. E para quem tiver interesse em dialogar comigo sobre os processos integrativos psicoterapêuticos, de mentoria, de coaching, de construção de competências, habilidades de liderança, estratégicas de gestão em organizações, enfim, para vivências integrativas, aqui na descrição do nosso vídeo tem o nosso e-mail para contato e será um prazer, será muito bem-vindo estar construindo os processos integrativos com cada um de vocês. Bom, vamos falar então. Para o movimento integrativo, os conceitos, as definições, os paradigmas são entendidos como? Bem, como nós já estamos ao longo aqui do nosso canal construindo o saber integrativo, nós já entendemos que o integrativo ele envolve o contato e a integração das multidimensões do ser, do sujeito, da pessoa, do ser humano, nos seus níveis parciais de manifestação, de atuação, de intensidade, e que esta integração forma os múltiplos versos, que são as performances, a inteireza daquele ser vivo manifestam num dado momento, num dado espaço, com as suas relações com os demais seres vivos e tudo o que está à sua volta, de autorregulação, de auto-organização, que estabelecem entre si, sendo que deste multiverso, esse todo que forma o ser vivo naquela época, parcialidades constituem o seu contato, a sua ação, o seu controle, o seu automonitoramento, o seu autoconhecimento, numa via consciente, numa via controlada, determinada por esse ser vivo, mais que outras manifestações da sua inteireza, do seu ser inteiro,
se manifestam em aspectos ainda não contactados e controlados, sendo entendidos numa dimensão inconsciente ou mais inacessível, que também compõe o inteiro daquele ser vivo, daquela pessoa. Então, temos que compreender que nós somos a nossa mais atual manifestação, constituída pelo nosso inteiro, ou seja, manifesta nos seus níveis, nas suas parcialidades de excitabilidade, de inibição, das manifestações das nossas dimensões, formando este inteiro, que num dado tempo, num dado espaço e carregando a sua história de vida, a sua autobiografia, se compõe por este ser. E nesta nossa múltipla versão atual, presente nesse espaço de tempo, presente nessa geografia, nesse plano, nesse ecossistema, com esses elementos e nestas trocas, que porções se dão da nossa inteireza de modo consciente, de modo contatado, de modo perceptível, de modo interpretado, integrado e manifesto nas nossas relações interpessoais, nos nossos princípios também, nas nossas justas medidas, a partir da nossa história de vida, a partir da nossa autobiografia, mas também outras porções de nós, não tão bem claras, ativas, funcionais nas suas multiníveis de composição das nossas multidimensões, de um modo não controlado, não perceptível, ou também entendido como em segundo plano da sua manifestação, da sua ação, da sua processualidade, também podendo entender como inconsciente, que está ali presente. E nessa nossa inteireza atual, circunstancial, manifesta, consciente e inconscientemente, formando o nosso inteiro, o nosso todo, há a manifestação de conceitos, de definições e de paradigmas, que acabam por ser parcialidades manifestas do nosso sistema de valores, de definições, ora também de crenças, também de simbolismos, de significados, de sentidos. Então, do que se trata conceitos, definições e paradigmas? Trata da codificação simbólica via um código linguístico ou um código gestual, ou seja, um código de comunicação, que nós temos contato, que nós percebemos e interpretamos, que nós caracterizamos, descrevemos os seus elementos e os integramos e está acessível a nós nesse momento. Contudo, forma um conceito, uma definição, um paradigma, ele se estabelece numa parcialidade nossa, por alguns aspectos. Numa parcialidade, porque no momento que eu tenho contato, aquilo adentra o meu universo de autocontrole, de automonitoramento, de definições próprias, reconhecidas de modo consciente, portanto controladas, mas que também tem parcelas que estão na nossa dimensão de inteireza incontrolada, inacessível, irreconhecível, que age numa processualidade no segundo plano, num plano de fundo, e que muitas vezes é exatamente
esta dimensão mais parcial e inconsciente que conecta, que integra com outras parcialidades, com outras dimensões também que definem, que também traduzem num código de comunicação um simbolismo, um sentido, um significado atribuído a algo que pode ser um nome, pode ser uma vivência, uma experiência, pode ser um título, e faz com que essa rede de conexões faça parte da nossa ação e muitas vezes seja utilizada como parâmetro de classificação, parâmetro de comparação, adotado em processos nossos de tomada de decisão, de escolhas, das nossas ações no mundo, das nossas ações e reações, planejamentos, que vão definir os nossos movimentos de vida, de vivência no atual momento. Então, conceitos, definições e paradigmas são parcialidades acessíveis a nós num dado período de tempo, num dado espaço que nós estamos vivenciando e que nós temos parcialmente contato com os seus componentes numa dimensão consciente controlada e parcialmente não contactamos e não controlamos por estar numa dimensão inconsciente e numa ação, numa processualidade em plano de fundo que nos requer muita investigação, muita reflexão de autoconhecimento para encontrar conexões que nos levam a contactá-la e, portanto, torná-la de inacessível no inconsciente para acessível no consciente. Mas então, Luciana, isso é complexo? Dá para exemplificar? Vamos exemplificar por essa palavra, por este conceito, por essa dimensão complexo ou complexidade. Vamos imaginar, por exemplo, lá com os seres vivos ancestrais da nossa espécie, Homo sapiens sapiens, vamos pensar lá no que nós chamamos de idade antiga, pré-história, onde nós tínhamos, por exemplo, já seres neandertais, que são chamados, que já eram erectos no seu caminhar, mas tinham, por exemplo, uma formação da sua caixa craniana, do seu encéfalo, do seu cérebro, mais reduzida, mas com muito mais potência de atuação do que os nossos ancestrais que derivam dos macacos, da espécie dos macacos. E, por exemplo, lá naquela época, o sentido de complexo para aquele povo que era nômade, né, que circulava em regiões diferentes do nosso planeta Terra para obter recursos para se alimentar, para se abrigar do frio extremo, do calor extremo e para reproduzirem e poderem perpetuar a sua espécie, assim como se proteger e se manterem vivos. Eles, por exemplo, poderiam ter como algo muito complexo a relação deles com a necessidade de sobrevivência. Então, complexo para eles, por exemplo, poderia ser encontrar um rio com condições deles se banharem, uma correnteza que não fosse muito forte, que pudesse ali suprir as necessidades de sede, que pudesse oferecer alimentos como os peixes e outros seres que vivem nas profundezas das águas dos rios, eles poderiam se alimentar. Como também, por exemplo, encontrar uma boa caverna, que eles pudessem se abrigar da noite, do ataque dos animais que caçam de modo noturno, que eles pudessem ali num sistema de troca coletiva, onde um ficava ali durante a noite observando enquanto os outros descansavam e dormiam e poderiam defender o grupo, e depois esses papéis eram trocados,
A ideia de complexo, de complexidade, seria estabelecer as relações deles quanto uma espécie viva, coletiva, gregária, que precisa das ações de uns aos outros para se protegerem, para se alimentarem, para obterem na coleta os alimentos que eram necessários, para desenvolverem, por exemplo, instrumentos que os ajudassem na própria defesa ou na caça de outros animais, sabendo, desenvolvendo cada vez mais como lapidar rochas, como lapidar ou como descascar ou como alterar o formato de madeiras, né, de pedaços de madeiras, de galhos, e como ornamentar algumas peças para proteção do corpo, através, por exemplo, da pele de animais que eles caçavam, como também conservar os alimentos a partir de caça, enfim, como estarem sobrevivendo, subsistindo naquela realidade e se mantendo seguros e protegidos. Essa deveria ser a noção de complexo, de complexidade, esse conjunto de elementos. Quando nós pensamos, por exemplo, um pouco depois, já no que é chamado as várias evoluções do Homo sapiens sapiens, em várias classificações lá da Idade Antiga, no período, por exemplo, que eles já descobriram como dominar o fogo, então a definição, o conceito de complexo, complexidade, por exemplo, esse pessoal que estava vivo e começou a ver fogos, incêndios nas matas, era como promover uma primeira faísca controlada e como se utilizar daquilo, daquela potência do fogo a seu benefício, para iluminar, para poder até preparar alimentos e até como instrumento, por exemplo, de ataque a animais ou de afastamento dos animais que pudessem lhes querer atacar, então como um recurso que eles dominassem. E quando eles começam a desenvolver esse potencial, dentro de uma série de outros que na nossa história da espécie Homo sapiens sapiens é relatado, a noção de complexidade vai se alterando e vai envolvendo esses elementos e já vai excluindo outros de épocas anteriores que já não faziam mais parte da necessidade de vivenciar aquele processo, porque já se extinguiu, dado a evolução das relações e das capacidades que aquele Homo sapiens sapiens em idades posteriores, como é chamado da pedra lascada, que eles começaram a fazer armas, né, transformando as pedras, as rochas para fazer armas, para fazer, por exemplo, abrigos, para fazer uma série de utensílios que ajudassem, auxiliassem eles no preparo dos seus alimentos, com a idade do fogo, quando eles dominam o fogo, a idade dos metais, quando eles começam, através do fogo, a diluir, a aquecer minérios que eles encontram e depois a moldar esses minérios. Então, vamos entender o seguinte, nas suas parcialidades das definições de complexo que eu estou usando aqui como nosso exemplo, dada a época e as capacidades que são desenvolvidas dos seres humanos, do Homo sapiens sapiens que viviam a essa época e as relações que eles estabeleciam para a sua sobrevivência, para a perpetuação da sua espécie, para o convívio com todos os seres vivos que tinham, os seus conteúdos conscientes dessa ideação, desse significado, desse conceito de complexidade vai se alterando e alguns aspectos que, se pensarmos lá no homem neandertal, que não tinha domínio, não tinha descoberto como transformar as pedras em utensílios úteis, também não dominava o fogo, também não fazia nenhum utensílio com minerais. Então, essas potências estavam todas, por exemplo, na dimensão inconsciente, na sua parcialidade inconsciente, e precisavam, né, de muito desenvolvimento daquele estilo de vida, de sobrevivência, de coleta de alimentos, de abrigo nas cavernas, de encontrar um rio que lhes suprissem as demandas, sabendo como condicionar, como preservar, por exemplo, o alimento que ele obtinha das caças. Eles geralmente caçavam animais
pequenos para consumir imediatamente, porque não tinha muito conhecimento. Então, a sua descrição, o conteúdo de complexidade estava limitado àquele modo de vida nos seus aspectos conscientes, mas tinham vários outros elementos inconscientes que poderiam ali, se eles se desenvolvessem, se eles ultrapassassem os seus limites, as suas barreiras, ultrapassassem as suas fronteiras, virem a descobrir. Coisa que na evolução do homem de Neandertal para os primitivos Homo sapiens sapiens, que é descrito em diversas eras, como a era da pedra lascada, a era do domínio do fogo, a era do mineral fundido, vão sendo acessíveis essas potencialidades pelo desenvolvimento desse ser vivo que ultrapassa as suas fronteiras, os seus limites e desenvolve novas habilidades. E estas novas habilidades que saem ali do inconsciente e adentram o consciente passam a integrar essa noção de complexidade, mas aquelas antigas que antes eram necessárias, dadas a um contexto anterior, também são excluídas e forma-se uma outra parcialidade comparada à primeira, da noção de complexo e complexidade, que à medida que continua o ser humano se desenvolvendo, ultrapassando, né, as fronteiras, os limites que ali estavam estabelecidos, testando, criando objetos, condições novas, vão se aprimorando, quanto também características que pertencem à sua definição, ao seu código de comunicação ali, ao símbolo intitulado complexo e complexidade. E isso vai evoluindo à medida que o ser vivo vai adquirindo novas competências, novas habilidades, experimentando novas formas de se relacionar, de estabelecer grupos. Nós temos aí na história, por exemplo, o ser humano deixa de ser nômade e passa a se fixar sendo sedentário, porque ele começa a aprender a como explorar, ele começa os primórdios ali do desenvolvimento de uma agricultura, de um manejo da terra para o plantio de sementes, porque ele deixa de ser coletor e extrator e passa a investir, ou seja, que ele ultrapassa a fronteira e começa a fazer movimentos de estudar as plantas, estudar a terra, estudar a relação, por exemplo, da chuva quando ela ocorre, a relação da posição do sol, enfim, eles começam a ultrapassar as barreiras daquele ser que eram, do conhecimento que tinham e, portanto, dos conceitos, definições, paradigmas que estabeleceram. Isso começa a se modificar numa outra parcialidade que agora é acessível, é contactada e tem outras características e vai modificando, vai mutando esse conceito, como eu estou usando, de complexidade, e passa, por exemplo, a envolver o que é chamado da era feudal, ou seja, era onde já se manipulavam as rochas para construir edificações, para construir muralhas, se envolvia uma porção de terra ali com toda uma muralha no contorno, fazendo inclusive lá torres para se manter a vigia e a segurança. Também já se dominava a extração da madeira, se construíam objetos com o uso da madeira, se dominavam animais para usar sua força bruta para trabalhos, para também transportar objetos. E começou-se a reunir grupos de seres humanos sob o comando, sob o controle daqueles mais sábios e proeminentes em termos de ultrapassar os limites, as fronteiras e também com força para realizar o sistema de proteção daquele grupo que acabava trabalhando para serem protegidos por aquele comandante. E aí o sistema, por exemplo, dos feudos se torna ali, né, aquelas relações específicas, o sistema de defesa do entorno, alguns sistemas de interesse em ocupação de outras terras, dominação, de guerrear, todo um conhecimento que já vinha na sua história de complexidade, sendo transmitido na relação do que está abaixo na Terra, do que está acima, as observações dos movimentos da Lua, do Sol,
do fluxo de chuva, em que dada época, todos esses conhecimentos sendo transmitidos e sendo mantidos e sendo aperfeiçoados, enquanto que aqueles não mais úteis sendo descartados pela humanidade, vai alterando a noção de complexidade, que agora está atrelado àqueles sistemas, né, de vida sedentária, já em locais cercados, fechados, em relações de troca, já começando ali as trocas comerciais, onde tem elementos de dominação, de controle, mas também de defesa de um outro coletivo que o serve. E a complexidade, então, se transforma com essas caracterizações nessa parcialidade, mas não deixa, né, torna-se da sua dimensão de descrição inacessível os elementos anteriores, associados, por exemplo, a uma vida mais nômade, mas tem outros também potenciais que ainda estão em processualidade em plano de fundo, em segundo plano, mas que estão na dimensão do inconsciente. Então, novas fronteiras são ultrapassadas, novos limites são transpostos pelos seres humanos, novas observações, novos aprendizados, novos saberes, e isso evolui. E começa a evoluir para, por exemplo, uma manufatura artesanal, depois para um processo industrializado, né, de já ter maquinários, de terem recursos que vão fazer produções do mesmo artefato de modo similar, semelhante, em grande quantidade, enquanto o artesanal era unidades distintas entre si, que já tinham uma processualidade ali definida, mas um tempo maior de produção, e a organização das cidades, dos burgos, né, do período em que as pessoas começam a constituir um sistema próprio de referência de valor com as moedas, enfim. E a complexidade, as suas características do que é, né, uma definição de complexidade, vai se alterando, se altera novamente em outra parcialidade, distinta da que foi anteriormente, mas ainda também não envolvendo todas as suas potências, porque há características ainda que não são contatadas pelo ser humano, mas que depois, nos avanços, na busca incessante de progredir, de ultrapassar limites, eles vão acessando e chegam, por exemplo, ao que se fala hoje, da definição de complexidade, de complexo, como uma rede que tem muitos pontos de encontros de conexão, de integração, mas são múltiplos e se ocorrem, por exemplo, muito mais do que a tridimensionalidade já comprovada e uma quadridimensionalidade no seu aspecto temporal, mas pensando as características das relações que vão se modificando à medida que o ser vivo, o ser humano, que é o agente dessas relações, também vai se modificando, vai adquirindo cada vez mais condições, habilidades, competências para ir ao ato, mas também entendimento das cognições, das racionalizações envolvidas, das emoções, dos sentimentos que são manifestos, consegue se colocar em atividades de troca e se manter estável nessa atividade de troca através das suas relações sociais, criando um sistema próprio de classificação, de conhecimentos, de embasamentos, que são entendidos então como seu sistema de justa medidas e que inclusive considera que não é só aquilo que está na dimensão física que se manifesta, que faz parte, mas aquilo que está também no extrafísico, que os nossos sentidos do corpo humano, olfato, tato, audição, visão, a gustação, e o conjunto deles não consegue acessar, mas também está presente e vai formando a noção de complexidade hoje atual, que também perfaz alguns pontos característicos só quando há a processualidade, o movimento de encontro, que na separação não dá para se identificar, e vai formando então o nosso conjunto de conceitos, de sentidos, de significações, que vão compor os nossos saberes, os nossos entendimentos, e que vão definindo, às vezes, uma especificidade, algo mais particular, como um conceito ou uma definição
para algo mais específico, mas que se esse conceito, essa definição é reconhecido por um grande contingente de seres humanos daquela espécie, seres vivos daquela espécie, um grande contingente de seres humanos, e isso vai se fazendo presente no modo de vida estabelecido por esse ser humano, passa a ser chamado como um paradigma. Mas lembrando que sempre há, à luz do integrativo, as dimensões do que está ali em contato consciente, controlado, mais aquelas dimensões que estão presentes, mas estão numa processualidade não controlada e um contato não muito claro, que é chamado de inconsciente ou que está mais inacessível na sua imparcialidade. Mas que esses conceitos, essas definições, esses paradigmas têm todos os elementos que vêm na ancestralidade, na evolução histórica do ser vivo, se fazendo presente e transmutando, ganhando características novas. Algumas características antigas ganham novos entendimentos, novos pontos de contato, novos símbolos, novos códigos de comunicação. Outros elementos são excluídos, outros são captados e são adquiridos e integram aquele conceito de épocas em épocas, de tempos em tempos, conforme a vivência daquela espécie humana e as trocas que ela faz e o quanto ela ultrapassa as suas barreiras, os seus limites e desenvolve novos saberes. Então, nós temos que entender que para o movimento integrativo, os conceitos, as definições, os paradigmas são parcialidades do contato consciente de uma espécie viva ou do ser humano, dentre as espécies vivas, que têm determinadas características que são ali codificadas no código de comunicação, no código simbólico, servem de elementos para as escolhas que esses seres vivos vão realizar e para as suas ações do mundo, mas que elas também têm uma dimensão, essa seria a parcialidade consciente controlada, mas tem toda uma característica, toda uma parcialidade, uma processualidade não acessível de modo claro e não controlável, numa dimensão do inconsciente, que é parte também daquela, quanto uma parcialidade daquele conceito, daquela definição e daquele paradigma, e que, portanto, sempre precisa ser objeto de estudo, de investigação e de contato do ser humano, do ser vivo, para que possa ele se debruçar parcialmente em suas características, podendo também alterá-las e agregá-las ou eliminar as suas segmentações, as suas parcialidades. E esse é um processo em ato contínuo, que não se acaba, sempre de construção, de transmutação de conceitos, definições e paradigmas. Então, essa é aqui a explanação sobre essa temática, que vai findando agora, e eu vou manifestando a minha gratidão por poder estar aqui e compartilhar a construção desse saber com todos à luz do movimento integrativo, e vou aqui pedindo àqueles que gostaram do nosso vídeo que possam manifestar ali, colocar o seu like, o seu joinha, possam compartilhá-lo, possam também colocar no comentário as suas dúvidas, os seus questionamentos, para que possamos criar novas temáticas e esclarecê-los. E para aqueles que confiarem no trabalho, quiserem conhecer, desenvolver processos integrativos comigo, na descrição do vídeo está o e-mail para que possamos dialogar. E por hora, eu vou manifestando a minha gratidão profunda e concluindo nossa reflexão de hoje.